O vampiro é um ser sobrenatural que se alimenta de sangue para viver. Geralmente são retratados como mortos-vivos, que emergem da noite para procurar suas vítimas. Eles são associados ao medo e ao terror, e são um dos seres sobrenaturais mais conhecidos do mundo. Existem muitas lendas e histórias sobre vampiros, e eles têm aparecido em várias formas de mídia ao longo dos séculos. No entanto, ainda há muito que se aprender sobre esses seres misteriosos. Neste vídeo, você aprenderá tudo sobre vampiros, desde sua origem até as formas mais recentes em que eles têm aparecido. Logo após a vinheta. Oi pessoal, eu sou o Woody e esse é o Criaturas Sobrenaturais. Já deixa o like aí para fortalecer o canal, se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho de notificação para sempre ser avisado quando sair vídeos novos. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vampiros são seres misteriosos e fascinantes que povoam nossas imaginações há séculos. Mas qual é a origem desses seres noturnos? A palavra vampiro vem do sérvio, vampir, que significa bebedor de sangue. A crença em vampiros remonta a várias culturas antigas, como a babilônica, egípcia e grega. Na Europa medieval, a lenda dos vampiros se propagou por toda parte, especialmente na Romênia. Mas o que exatamente é um vampiro? De acordo com algumas lendas, vampiros são seres mortos-vivos que se alimentam do sangue humano. Os vampiros são seres fisicamente imponentes, com excelente força, velocidade, resistência e agilidade, dotados de excelentes sentidos e expectativa de vida que beira ou alcança a eternidade. Outras habilidades incluem a capacidade de transformar outros seres em vampiros, poderes mentais, transformação em animais, sombras ou névoa, entre outras coisas. Eles ainda são capazes de aprender a utilizar magia, o que pode aumentar ainda mais a variedade de seus poderes. No entanto, são vulneráveis a certas fraquezas. Todos os vampiros precisam de alguma forma de força vital, mas a quantidade e a qualidade varia, assim como as consequências de não se alimentar. Alguns podem sentir nada mais do que a fome normal, enquanto outros enfraquecem e envelhecem em uma taxa acelerada ou entram em um estado feroz que termina apenas ao se alimentarem. Vampiros têm tradicionalmente várias fraquezas, mas o quão eficazes são, varia muito. A luz solar direta pode causar desintegração instantânea, incineração ou supressão de poderes sobrenaturais. É impossível entrar em alguma moradia sem ser convidado. A água corrente pode agir como uma barreira que um vampiro não pode atravessar, embora isso possa ser contornado apenas transportando-os. Cruzes também são uma de suas fraquezas, mas não necessariamente outros símbolos religiosos. Em interpretações modernas, isso geralmente está sujeito ao poder de crença do portador. Água benta faz muito mal, não os mata, porém é como um ácido que corrói os seus corpos, e se ficar exposto por muito tempo pode até matar. Certas plantas ou substâncias, entre os quais se destacam o alho. Como vampiros e lobisomens são inimigos naturais, podem ser vulneráveis à sua mordida ou arranhão. Pode sofrer danos ao tentar se alimentar de indivíduos com sangue venenoso, sangue ácido ou toxicidade vampírica. Negação de conversão pode reverter o vampirismo, fazendo com que o vampiro retorne à sua forma original. Se uma estaca atinge o coração de um vampiro, ela os paralisa, ficam completamente adormecidos, como se fosse uma anestesia geral. Na maioria das lendas, prata não tem nenhum efeito num vampiro, mas ainda assim existem poucos relatos de sua eficácia. Cortar a cabeça e o fogo são sempre muito eficazes com a maioria das criaturas sobrenaturais. A origem dos vampiros é um assunto que tem sido explorado em várias culturas e mitologias ao redor do mundo por séculos. Há muitas teorias diferentes sobre onde e como os vampiros foram originados, então vamos examinar algumas das histórias mais populares. Uma das teorias mais conhecidas sobre a origem dos vampiros remonta à antiga mitologia grega, que contava a história de Lamia, uma rainha que se apaixonou por Zeus. Quando Hera, a esposa de Zeus, descobriu o relacionamento, castigou Lâmia, enlouquecendo-a para que ela matasse seus próprios filhos. Após tal atrocidade, os deuses a repudiaram, e como punição, transformaram Lâmia em um monstro que se alimentava do sangue de crianças. Outra lenda popular vem da cultura eslava, onde os vampiros eram conhecidos como os Strigoi.
Segundo a história, quando alguém morria antes do batismo, eles se tornavam um strigoi. Esses espíritos malignos assombravam as casas de seus entes queridos e aterrorizavam sua antiga aldeia até que fosse realizado um ritual para destruir seu corpo. No folclore europeu, a figura do vampiro surgiu durante a Idade Média, quando muitas pessoas acreditavam que os mortos poderiam se levantar de seus túmulos e atacar os vivos. Segundo as lendas, os vampiros são criaturas que surgem da morte e sobrevivem se alimentando do sangue de seus hospedeiros. Havia muitas histórias assustadoras sobre vampiros circulando pela Europa durante o século XVIII, e a crença nos vampiros era tão forte que as pessoas frequentemente exumavam os corpos dos recém-falecidos para verificar se eles tinham dentes pontudos e sinais de terem se alimentado de sangue. Quando essas provas eram encontradas, os corpos eram decapitados, empalados ou queimados para evitar que se transformassem em vampiros. Com o tempo, a figura do vampiro se tornou cada vez mais popular na cultura popular, especialmente com o advento do cinema. Filmes como Nosferatu de 1922 e Drácula de 1931 ajudaram a popularizar a imagem do vampiro como um ser sobrenatural que andava pelas sombras da noite. Hoje em dia, a figura do vampiro é amplamente utilizada em livros, filmes, programas de televisão e jogos de videogame, como uma representação de sedução e mistério, bem como medo e terror. A origem dos vampiros está intimamente ligada às tradições da Europa Central e Oriental. Na Romênia, por exemplo, uma proliferação de histórias e lendas sobre vampiros existem há mais de 400 anos e fazem parte do folclore do país até os dias de hoje. Um dos casos mais famosos envolvendo vampiros são as lendas sobre Vlad Tepes, popularmente conhecido como Drácula, que reinou na Valáquia no século XV. Ele foi inspiração para a personagem de Bram Stoker no livro Drácula, que foi publicado em 1897 e popularizou a lenda dos vampiros em todo o mundo. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, onde conto em detalhes essa história. Vou deixar ele no final desse vídeo para você ir conferir. Ao longo dos anos, muitos casos de ataques de vampiros foram relatados em todo o mundo. Em 1732, na Sérvia, o povo local acreditava que um certo homem chamado Petar Blagojevich havia se tornado um vampiro após sua morte. Seu filho foi o primeiro a morrer, e supostamente sua mulher, pelo desaparecimento, por causa de seu ataque sangrento. Foi descrito no relatório do provisor imperial Ernst Frombald, um funcionário da administração austríaca, que testemunhou tudo. Após sua morte, em apenas 8 dias, 9 pessoas morreram. Em seus leitos de morte, as vítimas alegaram ter sido estranguladas por Blagojevich à noite. Além disso, sua esposa afirmou que ele a visitou, voltando para sua casa exigindo comida e, quando o filho recusou, o assassinou brutalmente, o mordendo e bebendo seu sangue. Dizem que por medo sua esposa acabou se mudando para outra aldeia e nunca mais foi vista. Se quiserem saber mais sobre esse caso, deixe nos comentários que estarei fazendo um vídeo somente sobre esse relato. Outro caso famoso é o de Mercy Brown. Vários membros da família de George e Mary Brown sofreram uma sequência de infecções por tuberculose que na época era chamada de consumpção, e era uma doença devastadora e muito temida. Amigos e vizinhos da família acreditavam que um dos familiares mortos era um vampiro, por estar de acordo com o folclore contemporâneo, que ligava várias mortes em uma família à atividade desses mortos-vivos. Os aldeões, o médico local e um repórter do jornal exumaram os corpos em 17 de março de 1892. Todos os corpos estavam em processo de decomposição e não apresentavam nenhum sinal de vampirismo, a não ser um corpo. Mercy Brown foi exumada e não apresentava decomposição e ainda apresentava sangue no coração. Isso foi interpretado como um sinal de que a jovem era uma vampira. Sua falta de decomposição foi mais provável devido ao fato de seu corpo ter sido armazenado em condições de congelamento em uma cripta acima do solo durante os 2 meses após sua morte. Como ditava a superstição, o coração e o fígado de Mercy foram queimados, e as cinzas foram misturadas com água e seu corpo foi enterrado no cemitério da igreja local. Mas o que pode estar por trás dessas lendas e casos reais? Existem várias teorias que tentam explicar a origem e a persistência da crença em vampiros. Algumas teorias sugerem que pessoas com certas condições médicas, como a porfíria, poderiam ter sido consideradas vampiros.
A porfiria é um grupo de doenças raras causadas por um defeito na produção de enzimas da hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Existem dois tipos de porfirias. A primeira diz respeito à genética hereditária e a segunda divide as porfirias em cutânea e aguda, com sintomas e sinais específicos. Normalmente a porfiria é resultado de uma mutação genética herdada, mas alguns fatores de risco podem desencadear os sintomas como tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, excesso de exposição solar, estresse, excesso de ferro no organismo, entre outras. A porfiria aguda afeta principalmente o sistema nervoso, de aparecimento rápido e podendo ser fatal. Os sintomas podem ter duração de 1 ou 2 semanas, entre eles insônia, confusões mentais, alucinações, paranoia e desorientação, ansiedade, palpitações no coração, entre outras. Já a cutânea tem sintomas na pele, como a hipersensibilidade à luz solar. Além disso, não costuma causar danos ao sistema nervoso e os sinais podem aparecer durante a infância ou adolescência, como pele frágil, vermelhidão na pele com ocorrência de inchaços, surgimento de bolhas e alterações na cor da pele. A sensibilidade ao sol é tão forte, podendo causar ardor e queimação. Sem os estudos atuais, facilmente eram confundidos com vampiros e acabavam sendo caçados por apresentarem tais sintomas. Outras teorias sugerem que o mito dos vampiros pode ter surgido a partir de práticas funerárias inusuais, como a crença de que os mortos precisavam ser exumados e alimentados para evitar sua volta à vida. As curiosidades sobre vampiros são muitas. Por exemplo, você sabia que os vampiros foram frequentemente associados à nobreza na Europa medieval? Acredita-se que isso se devia em parte ao fato de que a realeza frequentemente usava roupas e acessórios escuros, como capas de veludo e anéis de ônix. Além disso, existem várias formas diferentes de matar um vampiro, desde empalá-los a cortar sua cabeça. Outra curiosidade interessante sobre vampiros diz respeito à sua suposta aversão a alimentos comuns, como o alho. De acordo com as lendas, os vampiros não podem entrar em lugares onde o alho está presente. Mas você sabia que alguns estudos científicos recentes sugerem que o alho pode ter propriedades antimicrobianas e antiparasitárias? O que poderia ser útil contra doenças transmitidas por seres humanos, e talvez por esse resultado, acreditavam que afastava essas criaturas sombrias. Embora os vampiros possam variar de uma cultura para outra, algumas características são comuns entre eles, como a capacidade de se transformar em morcegos, a aversão à luz solar e a necessidade de se alimentar do sangue de seres humanos. Enfim, a crença em vampiros persiste até hoje, especialmente na cultura pop. Mas a verdadeira origem e natureza desses seres misteriosos pode nunca ser completamente compreendida, sendo algo misterioso e um segredo que talvez nunca seja devidamente revelado e entendido. Mas uma coisa é certa: a lenda dos vampiros continuará a inspirar e assombrar a imaginação de diversas pessoas ao redor do mundo por muitos anos além. Se ficou até o final e ainda não deixou o like, não esqueça, isso me ajuda a continuar, me motivando muito. Se inscreva se ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos e grupos, para que mais gente descubra as origens e curiosidades do ser da noite mais famoso de todos os tempos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e fui.